Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Por agressão, gente. Isso é inacreditável que isso ainda aconteça, mas acontece mesmo. E é bom que venha à tona, para que a gente possa ver o quanto é sério. Ellen Cardoso registrou a queixa na Delegacia de Atendimento à Mulher em Jacarepaguá. E o cantor foi solto. Pagou fiança, né? Foi solto. O Super Pop traz informações atualizadas sobre o caso e a gente pensa, mais uma vez, quando isso vai parar, essa agressão contra a mulher, né? Realmente, quando? Chega de agressão. Roda aí o programa de hoje. Naldo Bene é denunciado por agredir Ellen Cardoso, a mulher Moranguinho. O cantor foi preso por posse ilegal de arma. Ellen disse à polícia que as brigas eram frequentes. Ela deixou a casa onde morava com o cantor. E ainda hoje, as últimas informações. Que estamos no final de 2017. É impressionante que eu estou aqui ao vivo, falando com você que está na minha casa. Minha casa, porque eu digo, a gente é amigo, né? Então é minha casa, sua casa é minha casa. Impressionante que um cara casado com uma mulher como, né? A mulher do Naldo. Ele desce o sarrafo da mulher, gente. Não dá. O Naldo Bene foi denunciado pela mulher Ellen Cardoso, que veio aqui no Super Pop, até a gente falou, fez o casamento deles, por agressão. Já tem um filhinho. Você acredita que a pessoa faz um negócio desse? Coloca aí, vamos entender o caso. E a filhinha, eu fico pensando na filhinha. Imagina a filhinha de 2 aninhos sabendo que o pai bateu na mãe. Isso não existe, tem que parar. Coloca aí. Uma notícia chamou a atenção na tarde desta quarta-feira. O cantor Naldo Bene foi preso em flagrante por posse ilegal de arma e denunciado pela esposa Ellen Cardoso, a Moranguinho, por agressão. Em depoimento, ela disse que após uma briga foi atacada com chutes e socos. E teria dito ainda que as agressões eram frequentes e sempre motivadas por ciúme. O cantor foi solto após pagar fiança, mas irá responder por lesão corporal, ameaça e injúria. De acordo com informações, Ellen deixou a residência onde morava com o cantor e entrou com pedido de medida protetiva. Eles têm uma filha de 2 anos e 9 meses. Então, eu vou apresentar os meus convidados. Vou começar com a Eliana Passarelli, que é muito brava, ela é promotora, ela vai me ajudar a descer a lenha na história que eu tô passado. Tudo bem, Eliana? Inacreditável a gente falando de um caso assim ainda, para terminar o ano, o marido metendo na mulher. É uma coisa... Microfone. Desculpa. Boa noite a Tudo todos. bem. Eu acho não, eu tenho certeza. Fica aqui um alerta para todas as mulheres que ainda apanham de marido. Apanha de qualquer pessoa, né? Existem mulheres que infelizmente ainda se subjugam a isso por conta do poder financeiro, por conta Não do tem pra onde medo, ir, né? não tem A pra gente onde vai ir. falar sobre isso. Lógico. Eu vou falar boa noite também pro Aaron. Tudo bem, Aaron? Oi, Lu, tudo bem? Bem-vindo, Aaron. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado. E jornalista que está a par do caso, né? Não é? É uma baixaria, né? Baixaria. A pessoa bater na esposa, é uma baixaria. Nem se fala, uma baixaria e vem de um artista muito conhecido pelo público, né? A gente cobriu durante o dia todo, tem muitas informações pra gente falar sobre esse caso. Como é que vocês receberam esse assunto? Assim, já tinha alguma notícia dele ser assim, dele ter esse abuso, né? Desse tipo de atitude? Porque eu fiquei pensando, ele bateu e não foi pouco. Não foi então, pouco. Então a pessoa não é que ele deu... Não, eu não tô dizendo que pouco pode, hein? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. A pessoa, quando eu não sei, eu nunca apanhei, nunca nem bati. Nunca vai apanhar, né? Não acredito em bater nem em filho nem ninguém, mas tudo bem. Mas eu imagino que a pessoa que bate a primeira vez, ele dá um empurrão. Ele não começa já descendo, sarrado, bate, chuta, puxa o cabelo, porque vem de um histórico, né? Isso que eu ia falar. E é isso, o que rondava bastidor, o que a gente sabia que eles tinham uma relação bem conflituosa e era uma relação que já foi pra mídia muitas vezes por briga de ciúmes, Lu. Então, tudo bem, assim, mas briga de bater. Briga de bater, a gente... Olha, o que tá rondando hoje, inclusive a informação foi do Felipe Campos, ele deu que isso já aconteceu, era um episódio já bastante recorrente e reflete muito o que ela fez, né? Ela tomou uma postura, parece que foi no... Sabe quando o copo tá cheio, transbordou?
Parece que aí ela tomou Acho essa que apanhou atitude. demais dessa vez. Não deveria ter apanhado de nenhuma forma, Ninguém nunca, deve né? apanhar, né? Eu sempre faço esse alerta que a gente não bate nem em filho. Aliás, filho jamais se bate em filho. Eu acho que ninguém bate ninguém. Pois é. Ainda mais assim, numa relação que eles estão juntos há 7 anos. É um casamento que todo mundo acompanha, que você também deve ter acompanhado, ou seja, claro. Movimentou todo mundo, né? O Movimentou romance a comoção. deles, inclusive, começou meio que aqui, porque ela vinha muito aqui. Pois é. Agora, realmente, a gente não espera uma coisa dessa de um cara, né? Que a gente imagina uma pessoa de talento, uma pessoa... Como assim? Perde dessa porrada na mulher? E o maior susto foi a forma como isso chegou na mídia, né? Porque chegou exatamente no momento que isso bateu na delegacia, no momento que ele já teve o flagrante aí em relação à arma. Né? Inclusive, a arma é o ápice da história, porque aí ele foi envolvido em 2 crimes muito sérios, que é o porte de armas, e de forma ilegal, e a história da agressão. E a história da agressão chama a atenção porque eles têm uma filhinha, né, Lu? Isso que eu ia falar, e uma filhinha de 2 anos em casa. A gente fica pensando onde estava a filhinha já presenciou. Quer dizer, esse trauma todo é o que vem à cabeça, porque 2 adultos já é ruim. Imagina uma menininha de 2 anos vendo a gritaria, a baixaria, puxa cabelo, chuta. Perto, né? E assim, a gente tem que pensar também na coragem, né? Traumatiza, sem sombra de dúvidas, pensar na coragem da Moranguinho, porque assim, ela tá expondo isso pro Brasil inteiro. Esse foi o assunto mais comentado em todos os sites, em todos os lugares hoje. Tanto Teve que sair da casa dela, né? Teve que sair da casa dela e ela, de alguma forma... Que não deveria. Quem tinha que sair era ele, desculpa. Inclusive o que a gente vai atualizar sobre o caso hoje é que a medida que saiu, que faz com que ele fique 100 metros de distância, pelo menos 100 metros dela de distância, diz que ele inclusive teve que deixar a própria casa. Ele saiu. Ele saiu. Só que a informação que a gente tem é que a Moranguinho, ela não está na casa dela também, não está na casa do casal. Ela medo, está, né? ou por medo, ou porque a gente já não sabe se eles já tinham se separado, porque essa agressão aconteceu, pelo que a gente tem, no sábado. No sábado ela teria feito a denúncia, e agora, na quarta-feira, exatamente hoje à tarde, veio a público essa história, tá? Então... Mas temos muitas coisas para dizer, parece que temos muitas. até na delegacia alguma situação, a gente vai descobrir tudo. Mas eu queria fazer uma pergunta rápida para a Passarelli. Deixa eu entender uma coisa, a mulher quando sai de casa, ela não é abandono de lar? Não, de forma alguma. Nesse caso não, né? Não. Nesse caso ela saiu por necessidade, porque senão ela seria possivelmente morta, né? Por uma pessoa que tem uma arma de fogo. O cara já bateu, chutou, espancou, puxou o cabelo. Essa coisa de abandono de lar não existe mais, gente. Hoje em dia a pessoa sai, mas ela pode retornar. Quer dizer, a justiça dá o direito a quem deve, né? E nesse momento, como o Arão falou, talvez ela já tenha medida protetiva, onde ela fique no lar e ele seja obrigado a abandonar. Uma criancinha de 2 anos envolvida, o negócio piora bastante, né? E com a mãe, né? Com certeza tá com guarda da mãe, né? Bom, eu tenho aqui a Iane, que é a mulher filé. Tudo bem, querida? Bem-vinda. Tudo bom, obrigada. Você é amiga do casal? Sim, você é amiga dela? Sim, do casal, né? A gente acaba convivendo, a gente trabalha na noite, já fizemos muito trabalho juntos, inclusive conheço eles antes deles já estarem juntos, desde a época da Branca eu já conhecia, a gente já tinha feito show juntos, e aí acompanhei todo o processo depois, quando eles começaram a ficar e tal, a gente trabalhava na mesma empresa, eu e ela. Então, assim, pegou meio que todo mundo de surpresa. Mas ele tinha muitos ciúmes dela que você presenciasse? Então, tem ciúme. Se não tivesse, ela não tinha se anulado pra poder virar uma Como dona... assim, se anulado? Ela deixou de trabalhar, né? Ela deixou de trabalhar na mídia, de fazer shows, né? De repente botar roupa curta e tal. Né? Então a gente acaba trabalhando com funk e a gente acaba também usando muito corpo. Então ela decidiu virar a esposa do Naldo, né? Uma mulher mais pra dentro de casa. Por amor, né? Por amor, né? Então assim, mas ambos toda vez, assim... que a gente viajava, a gente já viajou para fazer show em alguns lugares, e quando se encontrava no aeroporto, sempre muito amor, sabe, com a filha junto, assim, nunca, eu particularmente, Anne, nunca presenciei nenhum ato de agressão, entendeu? Mas de ciúmes? Provavelmente, né? Entendi. Não, eu acho que ciúmes é uma coisa normal até que passa o limite, né? Assim, nos shows que a gente se encontrava, depois que ela parou de trabalhar na noite, eu não tinha mais... Não via mais ela nos lugares, sabe? Sempre via ele. Inclusive, a gente estava agora há uma semana conversando que a gente ia gravar um som juntos. Então, assim, foi uma loucura. Duda Rodrigues, jornalista, tudo bem? Também vai ajudar a gente com algumas informações. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Lu. Obrigada mais uma vez pelo convite.
E que pena falar de um assunto tão delicado, né, como este. Mas uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar aqui, eu que trabalho com médicos, com psicólogos, é o fato da criança também em si, né? A gente está falando de uma agressão, mas a gente tem hoje, conversando com médicos, com psicólogos, uma juventude muito doente. Muitas vezes a gente vê que isso é consequência de uma criação e do que a criança viu. Então, você percebe realmente que é muito difícil e leva anos para ser descoberto isso, esse trauma, porque essa criança tem 2 anos, 9 meses, às vezes a gente acha que não vai refletir, mas isso traz problemas gravíssimos assim, ao longo de uma vida, né? Claro. E transforma num adolescente muitas vezes rebelde, né? E a gente não sabe o motivo. Nem porquê. Aliás, esse negócio de ciúmes é uma coisa pesada, né? Por exemplo, o Super Pop fez uma brincadeira com o casal, tá? Porque é uma situação que a gente acha que é normal, mas não é. O ciúmes passa do limite, né? Mas quando envolve agressão, né? Não pode. Fora de limite. Não, e a gente tem que... Eu vou dizer, eu sou uma pessoa ciumenta. Eu sou uma pessoa extremamente ciumenta. Mas você tem que engolir e você tem que falar, é paranoia da sua cabeça, respira. Tem que avaliar a situação dos ciúmes também, né? Não, você não pode... Vontade é uma coisa que dá e passa, né? Porque se não passasse, a gente fazia um monte de coisa. Você tem que pensar 2 vezes, tem que ver o senso de ridículo. Você tem que ver se é importante você questionar a questão da roupa que o seu parceiro está utilizando. Roupa? Não, se não faz ciúme sério. Roupa, então, para. Pois vai brigar porque imagina, tá o coitado do roupa Marcelo andando pelado. Pelado não, mas quase, né? Coitado Inclusive dele. no frio, né? Nem liga. Eu que sou ciumenta. Ainda bem que ele não usa cueca andando por aí. Mas, em julho desse ano, Ellen Cardoso concedeu uma entrevista à Adriana Bombom e que afirma que parou, foi o que ela falou, né? Que parou a carreira porque o Naldo pediu. Quer dizer, eu acho errado, mas cada um faz o que quer. Coloca aí. Na época que você quis parar, teve algum motivo pra você parar? No início, assim, o maridão, né, não queria muito, você tá viajando demais, aí um viajava pra um lado, outro viajava pro outro, não dava pra gente ficar junto como a gente queria, né? Mas vocês conversaram assim de boa, assim? Não, aí a gente conversou e se entendemos, né? Bem o que ela... Tipo assim, você é minha mulher e pronto, eu não quero mais você viajando por aí, entendeu? Pegue, não se apegue, pegue, não se apegue, pegue, não se apegue. Mais ou menos assim. Foi uma intimação. Foi. E a gente tinha também, né, os planos já que eu queria ser mãe novamente. E aí ficava um pouco difícil para administrar tudo, né? Marido, filho, carreira, viajando pelo mundo todo, não dava. Então, é isso que a gente está falando. Mais uma vez, a mulher... Eu acredito que a mulher não deve abdicar de nada. Você pode, sim, ser mãe, esposa, cuidar da casa e trabalhar. Gente, 2018. Não existe isso. Mas aí não sei se a gente pode generalizar, mas nesse caso do casal Naldo Bene da Érica, da mulher Moranguinho, aí existia já um problema porque... Ele impediu ela de trabalhar, aí é muito injusto falar que só ele impediu e tudo bem, mas ela aceitou. Não, eu ia dizer, ninguém impede ninguém, ela não quis, ela aceitou. Ela não quis, e assim, a gente viu ela aí parando com a carreira, ela foi parando com a carreira ao longo dos anos. Então assim, eles ficaram juntos desde 2010, o relacionamento foi se intensificando, tiveram 2 separações, tem um episódio super delicado entre os dois de uma boate, isso foi parar num jornal. Conta pra mim. Esse episódio, pra quem não se lembra, aconteceu por volta de 2013, eles já estavam juntos há algum tempo. E aí o que aconteceu? O que saiu na mídia é que, por um motivo de ciúmes, ele e ela numa boate em Nova York. Olha onde eles foram arrumar briga em Nova York. Ih, vai todo mundo preso. Pois é. Ele tava bravo porque ela tava com uma roupa muito curta. E aí eles começaram a se provocar no meio dessa festa, em Nova York, numa boate. E ele também começou a levantar a camisa pra mostrar os gominhos pro pessoal lá que tava na boate. E aí tava armado o escândalo, eles começaram a brigar, e aí isso foi parar na imprensa. Por quê? Porque aí tinham brasileiros que também, sabe que brasileiro em Nova York tem um monte, né? Tá por todo mundo, né? Exato. E aí algumas pessoas testemunharam a briga dos dois. Falaram que foi uma briga muito intensa, mas não chegaram a dizer se houve agressão ou não. Mas na época, naquele ano, já refletia que tinha um problema muito sério de ciúmes. E a gente sabe que ciúmes, quando tem problema... Isso é muito comum, né, Eliana? Uma das coisas que o Código Penal trata é o ciúmes. Contra a lei isso? Trata, no artigo 28.
dizendo que isto não invalida a ação criminosa. Claro. Isso não dá legitimidade à ação criminosa. Não, ter ciúmes todo mundo nem tem. Nem ciúmes, nem embriaguez, entendeu? Ah, então, porque bêbado faz tudo, né? Exatamente. Então isso, ao contrário, se o motivo for por ciúmes, eu diria até que é uma agressão por um motivo torpe. Claro. Né? Uma coisa ciúmes absolutamente... Tem engolir, pronto. Exatamente. É um problema dele, né? Do ciumento. Não da vítima. Ô Lu, mas sabe o que é engraçado? É que informações que eu vi a respeito do caso é que, assim, isso acontece há 7 anos, né? Então, assim, é uma relação conturbada. Começou de forma conturbada, que nós acompanhamos muito da história dos dois, porque foi no momento que o Naldo estava no auge. Agora, o mais interessante, assim, que ele conheceu ela num clipe, né? Que foi a história no clipe. Dele, não foi? Do clipe dele com roupas curtas, enfim. E assim, o indício de que seria uma relação problemática a partir do momento que ele começou a querer que ela se anulasse. E ela, assim, deveria ter percebido isso. Porque quando o homem fala, você não vai pôr essa roupa, você não vai fazer isso, vai fazer aquilo. Opa, peraí. Tem eu, antes de você tem eu, né? Tem o amor próprio. Eu acho que em relação a gente tem que ser o meio a meio. Já me conheceu isso assim. Já demonstra uma relação doentia. Sim, é uma personalidade que a pessoa já demonstra. Eu analiso muito por causa de coaching, essas coisas. Você analisa muito o comportamento do outro. Então ali foi um indício de que e não seria cuidaram, problema. né? Porque eu acho que quando você casa, tem alguns traços que você talvez não goste do seu parceiro, mas vocês conseguem, né? Não, os dois têm que lidar com isso, sem bater, todo mundo consegue conversar e chegar a um denominador, né? Tanto é que a notícia que chama atenção é isso que a Duda estava falando. Eles começaram essa história dessa relação conflituosa, inclusive o depoimento dela diz que ela apanhava antes do casamento. Antes então, do casamento. As agressões teriam começado antes do casamento. E aí a pergunta que se faz é: por que casou então? Por que casou então? Aí você faz a reflexão: porque queria formar família, porque achava que ia mudar, porque acha que vai melhorar, porque acha que o relacionamento vai amadurecer. Então ela deve ter apanhado esses 7 anos, vai. E é mas muito ela triste fala que apanhou bastante, isso, né? Que teve bastante agressão, ela fala. Como é que a pessoa pode apanhar? Eu vou ser bem tétrica, mas essa altura, graças a Deus que ela denunciou, porque senão ela poderia morrer, né? Mais 7 anos apanhando, morre. Mas é bom também de alerta para as pessoas, né? Para não deixar virar um ponto desse. Não pode porque bater se nunca. antes, já no início, já está acontecendo esse tipo de conflito e você não corta, a tendência é só piorar. Então, assim, para todas, infelizmente, teve que acontecer isso com uma pessoa pública para poder vir à tona, para a gente poder abordar direto, esse né? assunto. Mas acontece em todos os dias na casa das pessoas e muita gente, às vezes, tem medo, não sabe como fazer. Então, cara, se começou seu namorado, seu ficante, qualquer pessoa, começou, né? Então já corta mal pela raiz, porque... Você que viu o convívio deles, você tá sendo meio educadinha, dizendo que não sabia e tal, mas vem cá. Se parece que até no namoro tava... Tô toda me tremendo. Vai, solta aí o verbo, gata. Fala a verdade, vai. Tipo, você sabia que eles tinham essa história. Você é amigo do casal. Se o casal é barraqueiro, você sabe. Eles não brigavam na frente dos amigos? Então, gente, mas barraco é uma coisa. Não, barraco é ruim. Isso, mas coisas dentro de casa é diferente. Eu acho que assim, nós que convivemos na mídia, às vezes, mesmo que a gente faça alguma coisa, a gente pensa 2 vezes em fazer em público. Então, às vezes, na frente das pessoas, tá tudo lindo e maravilhoso. Mas dentro de casa é que o couro come. Mas quando a pessoa é ciumenta, ela não consegue se controlar. E ela tem um gênio difícil mas também, é o que eu tô te falando. Depois de um tempo, ela não se encontrava mais em lugar nenhum. Ela não saía pra ter problema. Em todos os lugares onde a gente ia, em shows e tudo, ela não estava mais em lugar nenhum. Ela se anulou, entendeu? Agora, como isso foi feito entre o casal, a gente não sabe, entendeu? Entendia. Mas, assim, ela já não se encontrava já em lugar nenhum já há muito tempo. Inclusive, ela estava meio sumida mesmo. Antes de anunciar que já estava parando a carreira, ela já tinha meio que parado. Olha, não dá pra realmente negar que o casal Naldo e Moranguinho sempre, antes, né, dessa história toda, eles estiveram na mídia. Eu quero relembrar um pouquinho a trajetória dos dois. Coloca aí. O romance de Naldo Bene e Ellen Cardoso, que começou nos bastidores das gravações do clipe de Chantilly, veio parar aqui nesta delegacia de atendimento à mulher depois que Ellen fez uma denúncia de agressão contra o marido. Ellen denunciou o marido após ter sido agredida no último sábado. Segundo ela, Naldo a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo, depois de uma briga por ciúmes. Segundo informações apuradas pelo TV Fama, a denúncia de agressão ainda não foi enquadrada na Lei Maria da Penha e está sob investigação.
Ellen não está em casa desde o final de semana e ainda não há previsão para uma conclusão das investigações. Ao TV Fama, Ellen já tinha falado sobre os ciúmes do cantor. E quando ele descobriu que você ia cair no samba sábado à noite, teve alguma recomendação especial? Não teve recomendação, primeiro teve um bico. Rola um pouco de ciúme, mas aí depois com o tempo ele foi entendendo a ideia, foi aceitando, tal. Eu falei pra ele, você tem que torcer por mim, diz pra mim que você é mais linda, que não sei o quê. Ele, amor, não, tudo bem, isso é importante pra você, eu vou apoiar. Eu achei engraçado isso, porque você tá sempre em evidência, bonitona, cantando, aí não tem problema, só no samba que ele ficou meio assim? Não, ele tem ciúme de tudo. É de tudo. A criatura é ciumenta, meu Deus. Não, tem ciúme. Mas acho que assim, é um ciúme que é saudável, não é nada que atrapalha, né? E eu sou aquelas que adoram discutir a relação, que conversa. Eu converso muito, então se alguma coisa me incomoda, eu falo, olha amor, eu não gostei, eu acho que isso não tá legal, vamos conversar. E ele também procura sempre fazer a mesma coisa, para que não haja atrito, né? Para que realmente haja compreensão. E assim, eu não vou fazer nada que não seja importante para o meu trabalho, ou alguma coisa que vá denegrir a minha imagem ou a dele. Mas Ellen abdicou da carreira de dançarina de funk a pedido do amado. E agora você também vai virar uma mulher do lar, uma mulher de casa. Então, na realidade, eu sempre fui uma mulher de casa, sabia? Então, eu sempre fui, não vai mudar, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu já fazia com ele, que eram hábitos nossos, e só vai mudar realmente o trabalho, mas que vai mudar para melhor. Sendo preso por porte ilegal de arma. Ele foi solto horas depois, mediante o pagamento de fiança. Eles têm uma filha de 3 anos. Se casaram em setembro de 2013 em uma luxuosa cerimônia. Entrego tudo, vou cada vez mais fundo e mergulho de cabeça. Eles começaram a se relacionar em 2010 nas gravações do clipe de Chantilly, hit do funkeiro. Na época, ele era casado com a produtora Branca Silva, com quem tem outro filho. Ao TV Fama, eles falaram do início do namoro. A gente se conhece há muito tempo, a gente se conhece já tem 1 ano, talvez até um pouquinho mais, não sei, mais ou menos isso. 1 ano, como amigos e tudo. E eu fui convidada para fazer o videoclipe dele e aí... Foi aí que rolou. Foi aí que rolou. Aí que rolou o primeiro beijo. Na realidade foi depois, assim, né? Rolou coisa de química, de pele, de se aproximar realmente, despertou, né? Foi no videoclipe que despertou, mas foi depois que aconteceu. E quando perguntamos se ele ainda era comprometido quando rolou o primeiro beijo... Eu acredito que já tava mal, sim. Mas eu até prefiro não falar sobre isso, aí ele vai responder melhor pra vocês. E foi o que fizemos. Colocamos o MC contra a parede e tiramos a história limpo. Foi complicado, né? Porque nós somos públicos, então não é legal ver nosso nome assim de uma maneira não tão positiva, né? Porque é uma situação que acontece com qualquer casal e tal. Mas a gente conseguiu levar adiante aí. E daí pra frente a gente vai fazer outros videoclipes aí, com certeza, mais músicas virão. Segundo Branca Silva, ex de Naldo. E aí, na gravação do clipe, houve realmente a traição, a qual eu não percebi na hora, no exato momento do clipe, eu não percebi. Né? Eu percebi no dia seguinte que ele estava muito estranho e passaram dias e a coisa foi se agravando até ele chegar perto de mim e falar que ia sair de casa porque ia acontecer coisas que iam me magoar e magoar meu filho. E aí ele me pediu 3 meses de separação. Ele pediu um tempo, na verdade, para ficar com ela, para dar mídia e para que a gente voltasse. E eu não aceitei. Ele retrocedeu depois dessa tentativa dele, ele quis voltar atrás e na verdade eu até tentei, sabe, a gente voltar, mas ele, tipo assim, ele achou que era hora e que ele tinha que passar por cima de tudo e passou como passou da gente, da família, e foi a escolha dele. Enfim, aí passei por um turbilhão de coisas. Segundo informações, na semana passada, Naldo assinou o contrato com a Record para participar do Dancing Brasil, reality show de dança apresentado por Xuxa Meneghel.
A prisão parece não ter abalado Naldo. Hoje mesmo, após deixar a delegacia, Naldo fez show no 18º Departamento de Polícia em Jacarepaguá, na festa de final de ano do batalhão. O TV Fama mostra imagens do show do cantor após a prisão. Bom, primeiro, Eliana, deixa eu entender uma coisa. A pessoa bate na mulher, chuta a mulher, puxa os cabelos da mulher, aí tem porte de arma, a arma tá carregada, tá tudo certo, e aí não fica preso? Aí vai fazer show, na polícia militar, vai né? fazer show no batalhão da polícia? A nossa lei realmente é ridícula. Qual lei é essa? Essa é a lei que nós temos no Código de Processo Penal, no Código Penal, as leis novas, aí com audiência de custódia. Falta não, lei, né? tem excesso de lei. E lei ruim. E lei ruim. Mas aí pagou R$2.000, saiu, tá tudo certo? Exatamente. Esse é um valor estimado, né? Estão falando que ele pagou em torno de R$2.000 de fiança. E aí a doutora Passarelli pode me corrigir ou não. Eu vi que a fiança é estipulada de acordo com as posses. Sim. Podemos Ah, dizer, que com as maravilha! posses. É pra pessoa pagar mesmo. Aí eu fiquei pensando, o Naldo, assim, a carreira não é como antes, é uma carreira consolidada, mas R$2.000 é um Não, valor. é só a gente fazer uma conta. Já não tem mais carreira, a carreira caiu já bastante, foi, né? a gente Já tem que admitir, foi, mas assim, é um valor ok. Não, é só fazer uma conta básica. Tá. Quanto vale a casa dele? Entendi, a por casa aí. é boa, vê a casa é boa. Se a casa, vamos chutar, eu vou chutar bem baixo. Se a casa vale 1 milhão, no mínimo, vamos colocar 1%. Veja quanto dá. Eu acho porque na um realidade patrimônio de 1 milhão. a fiança tem que ser uma coisa para a pessoa não fugir. Exato, mas a fiança é isso mesmo. Não é? Mas R$2.000 tá fácil. Afiançar que ficará no distrito da culpa, que poderá responder o processo em liberdade, sob pena de perder a fiança e ser preso novamente. R$2.000 tá fácil. Não, R$2.000... Doutora, você pode explicar uma coisa pra gente? Claro. Que hoje foi uma dúvida que todo mundo me perguntou lá. Em relação a... Ele foi preso, pra quem não sabe aí de casa, não pela Lei Maria da Penha, porque ainda ele está em investigação. Ele pode ser indiciado ainda. Ele foi preso pelo porte ilegal de armas em flagrante. Estava na casa dele. Chegou na casa dele, estava lá. E o que eu vi, o que eu busquei, é que ele só conseguiu pagar um valor de fiança por conta do calibre da arma. Se fosse um outro calibre, então não teria fiança. Você pode explicar melhor o que seria isso? Em casa. Qual seria? Peraí. Deixa, ela vai responder sua pergunta, mas antes que caia, a gente está com o link direto da delegacia, ao vivo, do Rio de Janeiro. Eu estou com a Carola Giongo. Tudo bem, Carola? Tudo bem, boa noite, Luciana. Tudo bem com você? Tudo bem. Você está aí na delegacia onde ocorreu o boletim onde foi feito o boletim de ocorrência? É isso? Estou na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher aqui na Zona Oeste, no Rio de Janeiro. A Ellen veio para cá fazer esse boletim de ocorrência. O empresário e o assessor dele passaram aqui à noite, não quiseram parar para falar, mas assim, eles deram a notícia de que está saindo muita coisa na mídia que não é verdade. Notas oficiais, eu já vim aqui conversar, tentar falar com a delegada, não achei a doutora Viviane Costa, que é a responsável pelo caso. Então, notícias oficiais só a partir de amanhã. Foi isso que me informaram lá dentro agora também, que eu voltei a falar, e foi isso que o empresário dele me falou, inclusive de umas notícias que saíram recentemente de que ele teria sido afastado de casa. Ele falou que o Naldo não recebeu notícia disso ainda e que não tem nem previsão de quando vai sair o resultado do exame de corpo de delito. Ô, Carola, deixa eu entender uma coisa, mas ele ficou na delegacia, é isso? Não, ele nem chegou a passar por aqui. Ele foi preso, mas ele foi preso... Foi detido e foi solto horas depois. Tá, mas ele foi detido aí? Porque o crime pelo qual... Não foi detido aqui. Foi detido em uma outra... Eu não tenho a informação exatamente. Foi aqui na freguesia, mas é num outro local, Luciana. Então, mas o boletim de ocorrência foi feito aí, e aí depois ele foi detido em outro local, é isso? Pelo que eu apurei, sim. Eu preciso confirmar, posso até voltar com você daqui a pouquinho para confirmar o local onde ele esteve detido. Ficou pouquinho tempo preso, foram horas, pagou a fiança, porque também não era relativo ao crime de agressão, né? Era o relativo ao porte ilegal de arma. Mas o que eu não entendo é o seguinte, ela pegou e fez um BO, né, um boletim de ocorrência contra ele por agressão.
Como que eu não entendo muito dessas coisas, mas como que eu vou até perguntar daqui a pouquinho aqui no palco, por que a polícia então foi com busca e apreensão na casa dele? A troco de quê? Porque eu acho que a agressão teve a arma envolvida? Mas pela própria Ellen, teve imprensa, muitos veículos estiveram aqui mais cedo também, mesmo que depois que a doutora Viviane já tinha deixado a delegacia, e a especulação era que a própria Ellen tinha dado essa informação de uma arma sem registro na casa do cantor, e aí a polícia foi atrás, por isso ele foi preso em flagrante. Entendi, porque a pessoa, obviamente, ela deve ter... Talvez ela tenha se sentido até, assim, ameaçada, né? Porque, olha o medo, quer dizer, a pessoa já está apanhando, sabendo que o cara é armado, quer dizer... Aí apavora mesmo, você com uma criança e nessa hora a mãe faz qualquer coisa para proteger a filha, né? Aí eu acho que o instinto da mãe veio forte, né? Porque tem uma criança de 2 anos e meio, 3 anos em casa, sabendo que o pai tá armado, descontrolado, já bateu nela. Aí eu acho que é a hora que pegou. A gente sabe que o negócio é sério, mas ela fez o exame de corpo de delito também, né? Você sabe disso? Fez. O resultado não saiu, ainda não tem previsão. E assim, apesar de tudo que saiu hoje e tudo que aconteceu no final de semana, pelo que a gente tem informação, o empresário dele me disse que o Naldo foi pego de surpresa pela polícia hoje na casa dele. Ele não tinha nem ideia de que a Ellen tinha feito uma denúncia contra ele. Até porque ele já devia bater sempre, ela nunca ligou mesmo, né? Mais uma vez, mais uma pancadinha, né? Tá tudo certo. Coisa de louco, realmente. Agora, me conta da movimentação aí na delegacia. Foi muito movimentado hoje mais cedo, né? Porque teve muito. Assim que a notícia saiu, vieram todos os veículos praticamente para cá. Então, agora tá vazio porque tá à noite. Tem 3 policiais ali dentro da delegacia, o fluxo é menor de pessoas e não tem ninguém da imprensa agora. Essa delegacia é a delegacia de atendimento à mulher. É isso. Então, ele foi... E a delegada responsável pelo caso, doutora Viviane. Então, no caso, ele pode ter sido denunciado pela Lei Maria da Penha, é isso? Isso vai ser confirmado ainda, Luciana, porque não chegou, o inquérito ainda não chegou ao fim, né? Ainda está sendo investigado se isso acontecia mesmo, esses relatos de agressão, casos anteriores, né, de agressão, como que isso aconteceu, tudo isso está sendo investigado e ainda tem o resultado do exame de corpo de delito que não saiu. Entendi. Alguém tem uma pergunta? Não, na verdade era só para enfatizar isso. A história do porte de arma acontece porque ela se sentiu ameaçada. Então, quando ela toma coragem de fazer uma denúncia, ela já alega, o que saiu na imprensa é que ela falou, olha, delegado, tem uma arma na minha casa e eu penso que ele não tem a documentação necessária para ter o porte desta arma. E aí, quando a polícia fez o flagrante, a primeira pergunta é, você tem a documentação? E ele disse, não tenho. Ele não tem. Segura, deixa eu primeiro agradecer, Carola. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Muito obrigada pelo link ao vivo. A gente já volta e obrigada, eu vou esclarecer aqui umas respostas no nosso palco. O Aaron tinha feito uma pergunta antes da gente ir ao link. Aaron, você quer repetir? Você lembra? Eu estava questionando a questão da fiança. Do calibre da arma. O que a gente estava falando era a história do calibre da arma, porque quando ele teve o flagrante com posse de arma, a gente falou sobre isso. Por que tem, então, a fiança mediante a um determinado calibre de arma? Não tem nada a ver. Não tem. Não. O porte de arma ilegal é um crime afiançável. Ele pode ser afiançável pelo delegado de polícia se a arma for de uso permitido. A arma que nós estamos vendo aí não é de uso permitido, é de uso restrito. É uma 765. Qual que é a arma de uso permitido? Um 38, calibre 38, calibre 32, calibre 22. Essa é uma automática. Uma pistola, arma automática, né? Uma pistola automática ou semiautomática jamais será de uso permitido. Sempre de uso restrito. Normalmente de polícias, enfim, Forças Armadas, de pessoas que possam, de fato... Falaram que é uma poder pistola 765. 765, inclusive com exatamente. Munição, né? O que falaram é que tinha munição suficiente. Pouco importa. Enfim, se tiver, aliás, tinha um porte de arma. Existiu a arma que não pode ter. Não pode ter. Então, nesse caso, essa fiança foi arbitrada pelo Poder Judiciário.
não foi arbitrado pelo delegado de polícia, foi arbitrado por algum juiz falou algum juiz tudo certo. de direito que deve ter recebido o auto de prisão em flagrante. Então ele analisa juntamente com o promotor o auto de prisão em flagrante e em seguida deve haver um pedido da defesa para que seja afiançado. Agora por que o juiz fala, não, tá tudo certo? Não, o juiz, se quisesse, poderia ter mantido preso. Né? Então por que o juiz falaria, não, tá tudo certo? Amor, sabe o que eu... Por quê? Porque não fugiu à média da rotina dos casos brasileiros. Entendi, isso é normal. É normal que se tenha fiança, é normal que o povo brasileiro não esteja armado, mas o bandido esteja armado, inclusive com armas desse calibre, com armas de mais calibre, perigoso. O Brasil está perdido, né? Nós estamos realmente perdidos. Tá difícil. Sabe o que eu vejo de tudo isso? Na verdade, nós estamos falando de 2 péssimos exemplos. Um é o caso da agressão, o homem agredindo a mulher vítima, né? A gente vê aí, a gente está falando de pessoas públicas, mas isso acontece em várias casas, em várias famílias, como você falou no começo do programa. E o outro péssimo exemplo é da nossa lei. Sabe por quê? Porque tem muito homem assistindo o programa agora, pensando, tá vendo? Eu te bato, eu te soco, eu te chuto, por 2 contos eu fico livre. É mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas assim, tá vendo que infelizmente, uma pessoa pública... Eu gostaria só, desculpe, de fazer uma colocação. Por enquanto, ele ainda não foi preso pela Lei Maria da Penha, mas ele poderá ser preso pela Lei Maria da Penha. Tomara, porque se ele bateu nela, ele merece. Isso é a partir do exame que ela fez de corpo de delito, que o resultado vai sair em alguns dias, não é? Sim, o resultado, obviamente, não saiu hoje, porque o laudo demora algum tempo. Mas, tendo em vista a agressividade dele, o fato dele ter uma arma de fogo, de portar uma arma de uso restrito ou de uso permitido, seja lá qual for, mas dependendo da história que aparecer diante destas agressões, ele ainda poderá ser preso preventivamente em função dos crimes perpetrados contra esta moça, contra a esposa dele. Eu vou ter que ir para os comerciais, mas até levando em consideração o que a gente está conversando aqui, eu quero saber se ele realmente for preso pela Lei Maria da Penha, o que vai acontecer com ele? Para os homens que estão em casa, que acham que podem bater em mulher, você ficar ligado, o que vai acontecer com você depois dos comerciais. Eu vou rapidinho, fica com a gente. A gente tem aí ou só tem que ler aqui? Cadê? Tá aqui? Tá aqui. Vamos lá. Notificação da assessoria de Naldo Bene. O artista Naldo Bene lamenta, essa palavra é boa, lamenta profundamente que o desentendimento familiar tenha tomado as proporções atuais. Após 2 shows, Naldo e Ellen tiveram um desentendimento que pode acontecer com qualquer casal, tomar um sarrafo. Infelizmente, o resultado foi Ellen abandonar a casa da família com a filha Maria Vitória. O artista está à disposição da justiça para os esclarecimentos necessários. Obrigado, assessoria de Naldo Bene. É uma coisa que pode acontecer em qualquer lugar. Qualquer gente família. Louca que mete o sarrafo na mulher. Cara. Faz sentido algum, né? Eu não entendi. Era melhor tem horas que é melhor ficar quieto, né? Eu acho, mas nesse caso ainda nós contamos com um fator muito importante. Ela tem que representar contra o marido, né? Ela tem que representar contra o marido. Como assim? Se ela não quiser representar, nada acontece. Isso significa ir até o fim do processo inicial. Então ela fez lá o exame de corpo de delito. Que se ela mudar de ideia, ferrou. São 6 meses, né, doutora? Para que ela represente e aí realmente ocorra o processo para que ele tenha punição. Tudo bem. Ela pode até não representar contra o marido, que eu entendo. Ela pode voltar atrás. Mas o fato que ele bateu, porque ela já foi lá, né? Sim, e me parece que tem aí lesões, né? Tem as lesões, a gente não chegou a ver, não foram coisas que foram divulgadas, mas por conta do corpo de delito que ela realizou, realmente a gente imagina lá, que sim. Claro. E é isso, né? Agora tem que aguardar. É importante dizer, e a doutora pode me corrigir se estiver errado, que a lei protetiva que saiu hoje, essa lei... A medida protetiva que saiu hoje, que foi divulgada, é em relação à Lei Maria da Penha. Sim. Então, assim, se houve ou não a questão da agressão por parte dele, ela já está resguardada de ficar... Ele tem que ficar 100 metros... 100 metros dela, porque realmente a mulher apanha do marido, reclama do marido, o marido volta para casa e dorme junto. Não pode. A medida protetiva, nesses casos... Funciona. É de suma importância, porque é o que... Não é o que garante, porque o que garante mesmo é a prisão, né? Vamos combinar que marido a 100 metros, marido a 200 metros, vai matar do mesmo jeito. Que loucura isso. A gente vê muitas pessoas morrendo com medida protetiva. Com medida protetiva, sem dúvida. Aliás, os homens ficam mais furiosos, né? Com as medidas protetivas e daí se vingam de uma maneira mais eficiente. Gente, mas o que é isso? É doença mental? A pessoa não consegue...
Não é doença mental, é maldade mesmo. Não, mas a pessoa não consegue controlar. Mas a aí raiva, é o né? sintoma da posse, da vingança. se deixar, Doutora, da vingança. doutora pode Mas, olha, eu vou dizer uma coisa interessante, só deixa eu completar aqui, porque a gente, quando cria filho, uma coisa muito importante é você ensinar a filha a lidar com frustração. Que é uma coisa que todo mundo tem diariamente. Frustração é uma coisa que acontece. Vocês sabendo lidar com essa raiva, vão crescer pessoas normais, porque todo mundo passa raiva. Eu sei que eu vou ter que acrescentar isso agora, mas quando o teu filho tem um ataque histérico, você fala, é assim mesmo, acontece, porque a pessoa tem que saber lidar com frustração, não pode bater, dar um chilique. Na sociedade você tem que engolir a raiva e ir pra frente, tô louca? Não, tá certíssimo, uma guerra, é isso né? mesmo. Não é? Uma guerra, todo mundo passa raiva. Porque toda vez que você passa a mão na cabeça, né, de um agressorzinho, na verdade você tá criando um super agressor. Eu acho. A doutora vai concordar comigo, eu convivi muito com militares, tenho amigos militares. O crime mais difícil de ser negociado pela polícia, sabe qual é? Qual? O passional. A pessoa que tem a intenção de fazer o mal, ela não quer dinheiro, ela não quer nada. Ela tá com aquela ideia fixa na cabeça de que ela quer matar. Tá Esse é o crime mais difícil, né? A atitude mais difícil de ser negociada quando envolve sentimento. Porque ela tá com raiva, né? Então ela tá com raiva. Por que traz a mãe, a mulher grávida, tudo para tentar comover de todas as formas emocionalmente a pessoa? O a cabeça realmente é muito ruim. é um problema. Aquela raiva. Quem não passou raiva no casamento? Todo mundo passa raiva. Agora, nesse caso, ela se preocupou, né? teve essa preocupação, porque quando estourou a história hoje, a primeira preocupação das pessoas mas onde a Moranguinho tá? Tá na casa de uma amiga no Rio de Janeiro. Ela também não estava mais na residência, e ele realmente, a gente acredita que ele recebeu com surpresa essa história de que ele não sabia que ele havia sido denunciado, que tinha essa busca aí contra ele. Por quê? Porque ontem, quem acessou a rede social do Naldo, viu uma declaração linda que ele fez de amor linda dele para ela. Bate a sopra. Tem uma declaração linda que ele dizendo sobre o amor, falando que a ama. Que delícia, peraí. Eu te amo. Lembra como se fosse agora te encontrar, foi tão bom. Sintonia, para, gente. Não, se eu não me engano, é um trecho de uma música, inclusive. Não, vocês estão eu já ia falar que podia virar música. Eu mereço isso. Mas você sabe que detonaram ele, né, Lu? Eu vou ler, vai. Eu te amo. Lembro como se fosse agora te encontrar, foi tão bom. Sintonia pura pela química, desejo, frisson. Eu te desejando, me declarando, te querendo, me dando. Te pegar de madrugada pra fazer com a nossa cara. Eu bati na sua cara, né? Te quero tanto. É agora a nossa hora, sua boca me devora, te quero tanto. Dou, te entrego tudo. Gente, para. Vou cada vez mais fundo e mergulho de cabeça nesse teu amor tão especial. Imagina se não gostasse, né? Tinha esfolado a cara. Olha o número Se não gostasse, então tinha esfolado a cara dela no asfalto. E essa declaração recebeu... Gente. Essa declaração até às 3 da tarde, que é quando ainda não tinha sido divulgada a história toda, estava muito bem. Depois que foi divulgada, ele tirou o perfil das redes sociais. Então quem procurar o Naldo agora, ele não está no Facebook, a conta do Instagram, se eu não me engano, tinha mais de 1 milhão de seguidores, foi excluída. Mas a gente tem aqui, olha. Pois a declaração ficou aí pra todo mundo ver. Será que a minha pergunta é o seguinte, precisa de um psicólogo aqui, gente, falando sério. Com certeza. Quer dizer, ele bate e depois se declara? Isso é uma coisa normal? Então... Se arrepende? Será que bate o arrependimento? E se arrepende mesmo. Mas acho, São 5 minutos, Lu, mas bateu, a pessoa mata em 5 minutos, ela se arrepende. Infelizmente, mas isso esse é o passional. Agora Só que tem uma diferença. O crime passional, ele mata e se mata em seguida. Ou ele mata e se entrega à polícia. Sim. Esse é o verdadeiro passional. O outro não. É a pessoa normal que se arrepende do que faz. Tá, mas normal. A pessoa normal, ela não suporta a carga do crime que ela cometeu, ela imediatamente se entrega para que cumpra a pena, ela mesma se coloca à disposição ou se mata. Ela se pune, né? Na verdade, ela se pune. No caso Esse dele... é o passional de verdade. No caso dele não é o eu acho passional. que é um pouco maldade, de sem vergonha passional, mesmo. Quer dizer, não, aí o cara não, bate não é passional, e aí fala que ama, é isso? E no caso, é aí que a gente entende, quando a gente começou o programa se perguntando, mas tá junto há 7 anos, um casamento tão longo assim, e agora que ela tomou a coragem de fazer a denúncia. Eu vou perguntar, você disse que você nunca presenciou eles brigando em público, mas você presenciava carinho, amor, cumplicidade, ou era uma coisa meio distante? Então, quando eles estavam juntos, as últimas vezes que eu encontrei, a filhinha deles já estavam juntos. Então, assim, ele e ela são fissurados pela criança. Que é sensacional. A filha deles é muito inteligente. Então, assim, era sempre
um triângulo, assim, pai, mãe, filho, perfeito, junto com, sabe, uma coisa normal. Mas ela, assim, desde que a gente começou e hoje, depois de um tempo vendo, ela mudou, tipo, a vestimenta, a maquiagem. Tá muito mais conservadora, você diria assim? Conservadora não é a palavra, mas assim, ela veste roupas mais curtas, a gente sabe, ficou conhecida como mulher. Ela assumiu a submissão. Não é questão de assumir uma submissão. É tipo assim, de querer de repente evitar algum problema, alguma coisa. Eu acho que, na minha opinião, roupa não influencia. Eu também já fui casada e meu ex-marido era militar e nunca tocou um dedo em mim. Pelo contrário, acho que se fosse ficar atacada, eu que dava nele. Mas assim, eu acho que é da pessoa, sabe? Então, é independente. Se a pessoa já tem aquele instinto de fazer uma coisa, ela vai fazer. Eu acho que a gente tem que cortar o mal pela raiz desde o início, sabe? Assim, mas eu acho que não começa no tapa, né? Ele começa com palavrão, começa com qualquer tipo de agressão verbal. Você aceitou uma agressão verbal, eu acho que daí já... Agora, vem cá, eu queria saber, será que ele alguma vez agrediu a ex-mulher? A ex-mulher, a gente estava até conversando sobre isso, né? Que não parece, pelo perfil que a gente observa, se é que é muito difícil falar, o perfil da pessoa é aquela que não apanha. A gente não deveria fazer isso. Mas quando a gente olha o perfil da ex-mulher, que ela a personalidade é mais forte, parece que ela é mais, não sei, incisiva. Mas eu acho que ela teria falado também, eu consigo imaginar que... Você não acha que é igual uma das minhas. Se viesse, já tá... É uma das minhas também. Mas eu acho que no auge dele... Mas aí não podem fazer isso, porque você devolve igual. Na realidade, você tem que parar e chamar a polícia. Vira uma guerra e no meio de uma criança, né? Não pode. Mas agora eu acho que no auge dele ela teria falado, se ela tivesse sido agredida, ela teria aproveitado e teria na época descido a lenha nele. Ela tava muito machucada, sabe? Ela tava querendo, tipo, contar tudo mesmo, por tudo que ela tava passando. A gente que acompanhou antes, né? Assim, na época que ele, tipo, não tinha nada, a gente cantava por R$150. Então, assim, ela sempre tava junto com todo mundo. Ela ficava noites em claro junto com ele. A ex-mulher foi produtora dele, né? Ela deu um grande impulso na carreira também. Ela fechava shows, ela, tipo, ela era um dos braços direitos, assim, dele, quando deu real. certo, ele largou. E aí, quando aconteceu... Ele fez um clipe... E aí, quando aconteceu isso tudo, que ela ficou muito chateada pelo fato de ter, né, entregue, assim, se entregue muito, e aí na época dos louros ela não colheu junto, eu acho que de repente se ela tivesse sido agredida, ela teria contado, porque na hora da raiva a gente conta tudo, inventa, verdade. aumenta, entendeu? Talvez ela não tenha feito. Que louco esse negócio de agressão, é uma coisa tão, assim, né... Olha, isso é muito comum no Brasil? É muito comum, isso que eu queria dizer. Infelizmente, é muito comum. Infelizmente, a nossa lei continua sendo ineficaz, sim. Mas se ele for preso pela Lei Maria da Penha, aí é sério? Fica mais sério? Não fica só preso, mas a pena da ameaça é de 1 a 3 meses, né? Entendi. E aí pode soltar para bater de novo? Isso é do crime de ameaça. Isso é da história da Lei Maria da Penha. Ele vai responder 2 processos pelo que eu entendo. Meu bem, mas o outro também, dependendo se for lesão leve, também vai ficar na rua. Agora, tem que bater muito para ficar preso muito tempo? Tem. Infelizmente. Tem que quebrar uns ossos. Tem a história do pivô, tá? Eu tenho a história do pivô que foi dada... O que teria impulsionado ainda mais para que as agressões neste momento ganhassem mais força? Essa notícia foi dada pelo Felipe Campos, vou dar os créditos. Segura que eu tenho um áudio dele, estamos dizendo que eu tenho um áudio dele. Vamos ouvir o áudio do Naldo sobre o caso. Aí você me conta sua história. Coloca aí. Eu quero pedir perdão à minha mulher. Dizer que eu vou lutar pela minha família. Que eu estou extremamente destruído, arrependido, quebrado, machucado, completamente arrasado por tudo que aconteceu. Eu quero pedir perdão aos meus fãs, uma saudade absurda da minha filha, uma saudade absurda da minha mulher, e eu vou lutar pela minha família. Eu não abro mão da minha família. Eu já estou em busca de ajuda, eu já estou em busca de profissionais que possam me ajudar para que eu possa estar em condições de rever tudo que eu fiz, de ser de ser um ser humano melhor, de me tornar um homem melhor, de ser uma pessoa que eu possa até mesmo ajudar a quem passar por esse tipo de problema. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir isso. Eu peço as orações das pessoas que me amam,
das pessoas que amam a minha mulher, que amam a minha família. Eu conversando uma vez com um amigo no carro, eu comentei com eles, com 2 amigos, que eu voltava para casa com o coração acelerado, como se eu estivesse apaixonado. Mesmo sentimento que eu tinha pela minha mulher quando eu namorava ela. Assim como eu amo minha filha, amo minha mulher e eu peço as orações das pessoas e em nome de Jesus eu tenho certeza que eu vou dar a volta por cima. Como é que Jesus entrou nessa história? Eu não entendi. Eu achei meio forçada também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou falar que Jesus, não entendi como é que enfiou Jesus na história da pancadaria da mulher, mas tudo bem, vai. O arrependimento a gente pode acreditar, ou enfim, mas assim... O arrependimento é conveniente. Porte de uma arma de uso restrito dentro de casa, não tem arrependimento. não sinalizou arrependimento algum. Você tava tão arrependido, foi lá fazer show na Sabe o que significa essa mensagem, na minha opinião? Eu sei, não vou... Mídia, repercussão. Então agora é hora de eu me desculpar com todo mundo pra dar uma abafada. Porque ele bateu durante 7 anos, Lu. Ele não é uma pessoa ignorante, ele é uma pessoa esclarecida e na primeira vez, se ele tivesse arrependido, ele teria procurado ajuda. Então, pra mim, ele é um batedor compulsivo e agora foi pra mídia, ele tá tentando passar um pano. É um trabalho de assessoria mesmo, né, Duda? Não deu certo. Isso. As assessorias estão prontas pra trabalhar em prol do artista, principalmente numa crise como essa, porque é uma crise no nome dele, é uma carreira, como a gente contou, que ela já teve o ápice, nesse momento estava bastante morna. E agora inclusive, piorou, né? Agora já morreu. O pivô que eu ia falar, que eu deixei aqui no gancho, é essa história. Então, a carreira dele já não ia tão bem, é o que estava circulando aí, os shows já não estavam trazendo tanto dinheiro, e a esposa dele, a Moranguinho, teria tomado a atitude de criar uma loja na internet para vender roupas. Certa. E aí, nessa história dela criar essa loja pra internet, ela estaria fazendo algumas viagens para comprar as roupas, para conseguir abastecer essa loja online. E essas viagens teriam sido aí um dos motivos adicionais para ele achar que estava acontecendo alguma coisa, ou para causar um ciúmes adicional. Essa é a história que circulou hoje, inclusive, tá? Então, assim, chama muita atenção e faz sentido, né? Agora... Quer dizer, a mulher querendo colaborar com a renda familiar, tentando, isso aí é o que falaram, né? É, o que falaram, a informação do Felipe Campos. E ele não quer saber, ele acha que com o showzinho dele, que já não tá dando muito certo... A questão nem é a questão do show, é essa questão da parceria, né? Da esposa que quer ser parceira, que quer ajudar, e as viagens que ela andou fazendo por conta da loja. Pela família, né? Pela família, acabou impulsionando aí os ciúmes. Ai, quase que eu vou. A bota é linda, mas quase que eu vou. Segura de mesa. Agora voltar, eu vou entender mais essa história, se realmente procede da loja que ela estaria fazendo. Agora, pode estar fazendo qualquer coisa, né? O fato é que ninguém pode bater em ninguém. Esse é o limite. Você não pode botar a mão no outro, gente. Não pode bater, chutar, puxar cabelo. Que dá vontade, pode até dar. Mas não pode fazer, gente. Que absurdo. Vamos conversar e já volto. Pediu desculpas à esposa e disse que vai procurar ajuda. Quem procura ajuda é quem está precisando. Então, isso é um alerta aí pro delegado, tem uma confissão. Confessou o crime, acabou de confessar aqui com todas as letras. Bom, mas se ele está pedindo desculpa é porque ele está confessando e dizendo que fez mesmo. Então, exatamente. Que é homem, que bom. Exatamente. E então, às vezes procurando as desculpas da própria esposa, né? Querendo que ela de alguma forma também agora ceda... Aí já coloca Jesus na história. Mas a gente também não sabe o grau da agressão, né? De repente ela tá marcada, tá com hematomas, então ele tem que confessar, ele não tem o que fazer, né? Me permita, não existe grau de agressão, né? Existe a agressão em si, que é muito sério. Né? A agressão por palavras, por gestos, as ameaças. Quer dizer, a agressão é o fim do fim. Fim final. Né? É o fim do fim, quer dizer, é o fim de feira mesmo, né? Agora, em relação a esta agressão, ele acabou de confessar. Exato. Tranquilamente. Então aí o alerta ao delegado, a delegacia da mulher. Exatamente. Vamos pegar esta mídia e fazer desta mídia a prova que nós precisamos. Até porque se ele está querendo mudar, tem que confessar mesmo. Não, falou que vai procurar ajuda, né? Em ser um homem melhor, inclusive, né? Tá aí eu se fosse ele, eu acho que a única coisa que tem a fazer agora é realmente ir procurar um psiquiatra, falar que tem problemas mentais, se arrependeu. Não, porque a pessoa que bate numa mulher tem problemas mentais, né? E aí pede desculpa, pede penitência e realmente tenta ver se ela vai te aguentar, porque eu não dou a 10ª chance, né? Você até falou uma coisa importante. Sabe que muitas das vezes os juízes aqui de São Paulo, as juízas daqui de São Paulo, elas se utilizam de medidas assim, mandando para os alcoólatras anônimos,